E confesso que creio que a temática foi extremamente bem desdobrada. Tenho certeza que pela tarde a qualidade do debate e da reflexão foi muito elevada. Então eu digo assim, eu não sei se eu vou ser redundante, desde logo eu vou pedir desculpas por eventualmente dizer alguma coisa que já foi dita. Mas eu queria chamar a atenção, começar a minha reflexão com vocês, com uma dimensão que foi deixada de lado, a meu juízo. Eu me lembro que o Roberto Requião, o senador Roberto Requião, começou citando trabalhadores de todo mundo unidos. E eu me pergunto até que ponto isso é verdade. Não para contestar o senador, mas para chamar a atenção de que a ideia de centro-periferia, que é o modo pelo qual, geopolítico, pelo qual o mundo se organiza, coloca barreiras enormes à hipótese de uma unificação dos trabalhadores. Por uma opção de razões. A primeira razão é que a difusão das relações assalariadas é interrompida e muitas vezes fica incompleta na periferia mundial. Então existe o fenômeno classicamente denominado exército industrial de reserva, mas que é uma pressão contínua para manter os salários relativamente baixos. E coisa que interessa às empresas em processo de globalização. O processo de globalização tem uma simetria que é inteiramente incoerente em relação ao discurso neoliberal. Porque se o discurso neoliberal diz que o mercado é a referência central, é a instituição perfeita para permitir o admirável funcionamento da economia, e para isso o capital deve ter total liberdade para comprar e vender o que quiser no mundo, para se mover com absoluta autonomia, transferindo empresas, tecnologia, recursos financeiros a nível mundial. Não é? Essa liberdade... Está ruim o som? Não. Essa liberdade de movimentação que é dada ao capital, não é dada a mesma liberdade de movimentação à força de trabalho. Pelo contrário, barreiras cada vez mais fortes, mais restritivas, vão sendo colocadas no mundo a livre deslocamento das populações. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que, apesar do discurso neoliberal propor a liberdade de movimentação do capital, ela não vai ao trabalho. Não indo ao trabalho, tem uma barreira brutal para o processo de convergência e associação dos interesses do trabalhador pelo mundo inteiro. Isto é uma dimensão que os companheiros mexicanos conhecem admiravelmente bem, que foi no México que começou essa famosa experiência da indústria maquiladora. O que era maquiladora? Em português seria maquiagem, não? Que vocês chamam maquiladora, não é? Sim. Então, o que era a maquila? A maquila era o seguinte: a empresa que tem domínio sobre o mercado se sente ameaçada pela pressão sindical, se desloca para o local onde a mão de obra é mais barata e mantém o controle do mercado de destino. Então ela converte a manutenção do mercado em suas mãos e ao mesmo tempo escapa da pressão sindical do seu lugar de origem. Eu quero dizer que o México foi o laboratório norte-americano para fazer a experiência da maquila. Porém, em um dado momento, eles perceberam que havia do outro lado do mundo um local bem mais confortável para fazê-lo, que era, por incrível que pareça, a China.
Por que a China era mais conveniente? Eu acredito que tem duas razões de natureza política institucional. Primeiro, o comando fortemente centralizado da economia e da sociedade chinesa em mãos do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, que é historicamente herdeiro de uma antiga tradição milenar na China de um comando centralizado. Eu já estudei muito China e eu quero dizer a vocês que a ideia do mandarinato, que era a ideia para se organizar a presença do Estado Imperial Chinês, é substituída com maior eficácia pela presença do Partido Comunista Chinês. Então, essa legitimidade que tem o Partido Comunista Chinês, que é uma tradição que vem de milênios, revitalizada pela trajetória do Partido Comunista Chinês nos episódios de reafirmação da China, inclusive na derrota da presença japonesa na China. O que é que acontece na China? Vamos dizer, a força sindical é praticamente nenhuma. Existe uma mão de obra extremamente qualificada, extremamente treinada, com as suas necessidades básicas de saúde e educação resolvidas, e não existe organização sindical nenhuma. É quase um paraíso para uma empresa industrial. Tem uma mão de obra que trabalha praticamente sem filiados, que não tem controle de horário de trabalho, e muito barata, extremamente disciplinada e não está sentando-se à mesa para negociar. Então, eu acho que na perspectiva das matrizes norte-americanas, e por extensão as matrizes europeias, as matrizes japonesas, viram na China um local onde escapariam das negociações de capital do trabalho. Essa estrutura estaria comandada pelo Estado chinês, extremamente centralizado. E por um paradoxo da história, os chineses são dados a esse paradoxo, foi a combinação do modo de gestão do socialismo real, não é? Com antigas tradições milenares chinesas, que deu origem a essa instituição que é, à primeira vista, paradoxal, porque é uma economia dita socialista, não é? Aonde a força de trabalho está à disposição do capital, de forma disciplinada. Eu não sei se vocês sabem, mas existem na China aproximadamente 13.200 filiais de matrizes norte-americanas. Eu não estou colocando as filiais de matrizes japonesas nem europeias, estou só falando das americanas. Essas filiais americanas são responsáveis por quase 70% das exportações manufaturadas chinesas, que vão predominantemente para onde? Para os Estados Unidos. Eu quero crer que as matrizes americanas detêm comando sobre o mercado interno norte-americano e o mercado de suas projeções à escala mundial. Porém, tem uma fonte absolutamente admirável para produzir de forma disciplinada, por um acordo com o Estado chinês, via seu mandarinato, que é o Partido Comunista Chinês, tem uma maneira de ter uma mão de obra que é inteiramente sufocada ou não se apresenta na arena política, nem na arena da negociação capital do trabalho. Vocês dirão, mas isso é instável, claro. Nenhuma dimensão da história humana é eterna. Porém, vale enquanto dura. Isso tem valor enquanto é operacionalizado. Agora, a pergunta é a seguinte: e os Estados Unidos, como é que fica nisso? Se mandaram para a China praticamente toda a sua tecnologia operacional de produção
correntes, como é que fica? Obviamente, as matrizes norte-americanas buscam reservar para si o desenvolvimento tecnológico e mercadológico de seus produtos. Essas seções não são transferidas para a China. Só que os chineses têm uma enorme capacidade de clonar as coisas. E os chineses vêm conseguindo, com êxito, ir assimilando rápida e aceleradamente toda esta tecnologia operacional que foi instalada pelas matrizes lá. Aí dirão vocês, mas e os americanos? Bom, os americanos levam nisso uma coisa espetacular, que é o seguinte: como a moeda chinesa, o yuan, está ligada ao dólar, para onde vai o dólar e o yuan vai junto, a riqueza chinesa, que é formada por superávites comerciais sistêmicos e colossais na negociação com os Estados Unidos e com o resto do mundo,